Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar prosseguimento aqui ao ciclo de palestras do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um evento que é muito especial para mim. A gente vai receber a equipe da Fundação João Goulart. A Fundação João Goulart, que é vinculada à administração pública, né, do município do Rio de Janeiro, faz parte da administração pública indireta. Tem aqui a equipe representada pela sua presidente, a Rafaela Bastos. Vou apresentar toda a equipe, para falar de um tema que é muito relevante, muito atual, e em relação ao qual a Fundação tem exercido um papel, como eu já disse lá no Museu da Manhã, vou repetir, de pioneirismo, né, que é a estratégia do nudge na regulação comportamental, na regulação, no caso dos assuntos que envolvem a nossa cidade. A expressão nudge vai ser muito comentada, a equipe nudge ligada à Fundação, como eu disse, é pioneira. Nudge significa, traduzindo para o português, um pequeno empurrão, um pequeno cutucão. É a ideia de que o poder público pode, através de pequenos incentivos, né, condicionar ou orientar o comportamento das pessoas para o alcance de determinado objetivo de relevância pública. Então, aquela ideia que depois acho que vai ser mencionada pela Rafaela, pelos demais, a ideia que Kai Susten e Richard Thaler, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, escreveram uma obra com esse título, Nudge, a ideia que Kai Susten e Richard Thaler denominam de paternalismo libertário, ou seja, uma lógica segundo a qual o Estado ele não toma as decisões pelos indivíduos, então dá aos indivíduos a liberdade para tomarem decisões por conta própria, mas o Estado, ao mesmo tempo, traz informações, incentivos para orientar as condutas das pessoas. Então, parece uma contradição a expressão paternalismo libertário, mas, na verdade, é essa ideia de que, por um lado, o lado paternalista é o lado que o Estado traz um incentivo para a conduta das pessoas, mas é libertário porque deixa a decisão para as pessoas. E a outra expressão muito famosa também nessa obra é a ideia do Estado como arquiteto de escolhas, a ideia da arquitetura de escolhas. Quer dizer, que o Estado ele vai arquitetar o meio ambiente, arquitetar incentivos para que as pessoas tomem decisões mais informadas, mais racionais, que façam mais sentido no dia a dia. Então, o nudge tem sido uma técnica, uma ferramenta muito utilizada em vários países, né, Brasil afora, também, não só no direito comparado, mas no Brasil já temos experiências em alguns estados. O município do Rio, através da Fundação, tem esse pioneirismo. Então, fiz questão de trazer a equipe toda para falar desse projeto maravilhoso, das vantagens, né, desvantagens de alguns projetos específicos, porque passa muito por experimentação, né, o que dá certo, o que não dá certo, avaliar e reavaliar dados. E aqui nós temos uma equipe que é multidisciplinar. Eu vou apresentar aqui a equipe, né, com um currículo muito resumido. Nós temos a presidente, a Rafaela Bastos, presidente da Fundação, João Goulart, é gestora pública, geógrafa, especialista em gerenciamento de projetos, economia comportamental e branding, por 13 anos passista e 10 anos musa da comunidade da Estação Primeiras Mangueira. Parabéns, esse é um dado muito legal, muito legal. Temos o Sérgio Bastos, que é servidor público de carreira, professor, líder carioca, alumni, 32 anos de dedicação ao cidadão carioca, atualmente encontra-se como coordenador de dados e comportamento da Fundação João Goulart, onde ainda desenvolve, junto à equipe, projetos de ciência de dados, ciência comportamental, visando a obtenção de evidências para fundamentar aplicações de políticas públicas. Possui graduação e licenciatura em Física, bacharelado em Engenharia de Produção, mestrado em Engenharia Mecânica, doutorado em Engenharia de Produção. Na sequência, temos o Alexandre, está certinho aqui na ordem da mesa, eu nem tinha reparado, né? Alexandre Sherman, astrônomo, formado com laude pela UFRJ, doutor em Física Teórica, 25 anos de experiência no serviço público no Planetário do Rio. Em 2017, entrou para o programa Líderes Cariocas, foi eleito por seus pares líder integrador, líder inspirador, líder engajador em 2018. Em 2020, em busca de novos desafios, juntou-se ao time de ciência de dados da NUD Rio, da Fundação, onde é um dos responsáveis por projetar experimentos
randomizados, controlados e avaliar a eficácia das intervenções. Possui 8 livros publicados, é fã de quadrinhos, atleta de remo e pai da Isis. Por fim, o Antônio Matheus Sá, bacharel em Economia pela UF, pós-graduado em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduando em Data Science and Analytics pela USP, São Paulo. Atualmente trabalha na Fundação João Goulart, como economista comportamental, na de Rio. Primeira unidade, como eu disse, pioneira, a primeira unidade de ciência comportamental em políticas públicas do Brasil. Também é um nerd, foi ele que colocou. Também é um nerd, gamer e Jedi nas horas vagas. Nós temos uma procuradora aposentada, a Vanice, que também adora Star Wars, Jedi e tudo que se relaciona a esse tema. Então, vocês perceberam pelos currículos como a equipe é multidisciplinar, né? E não pode ser diferente, porque nudge não é só uma questão jurídica, não é só uma questão econômica, não é só uma questão de psicologia, é tudo isso e mais um pouco. Então, é muito importante essa interdisciplinariedade. Então, sem mais delongas, já avançando bastante aqui na minha fala, mas eu já queria passar a palavra para a nossa presidente da Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, que vai falar um pouquinho do Nudge Rio e trazer a sua equipe também para falar sobre alguns projetos da Fundação. Muito obrigado. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Quem esteve lá no Congresso pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma nova apresentação. Então, é um novo conteúdo, né, uma aquisição de novos conhecimentos. Mas queria pontuar a minha felicidade de estar fazendo esse momento aqui na PGM. A Nudge Rio ela começou com o esforço de servidores públicos num programa de desenvolvimento de lideranças em 2014, ainda na gestão também do prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes é um entusiasta, né? Então, assim, não estranhem se ele mandar um tweet para algum de vocês algum dia, porque achou uma publicação interessante que vocês venham a ter feito. E ele se empolga e realmente busca trazer conhecimentos para a administração municipal. E um desses tweets era sobre Nudge, e ele depois, enfim, foi convidado para um evento em Nova York, enviou o presidente da Fundação João Goulart naquela época, o José Mulan, e aí o Mulan voltou muito mais empolgado do que foi, e a gente começou a se reunir dentro do serviço público para pensar, será que essa ideia tem realmente aderência na administração pública? E, a partir daí, não só a gente viu que tem aderência, né, que tinha, que tem e que terá, né? Então, a gente começou a se institucionalizar enquanto unidade Nudge. Então, além de fazer projetos, a gente começou a se institucionalizar. E essa história toda, a gente vai contar aqui para vocês, a gente vai passear por uma série de elementos, aspectos, conceitos que envolvem, como o professor Rafael informou, a estratégia Nudge ou a metodologia Nudge, né, como muitos autores também costumam falar. E eu gosto de dizer um outro termo, que é a vida como ela é, né? Então, a gente vai ter aqui exemplos de como a gente sai dos livros e da teoria e faz essa aplicação prática e como isso tem mudado a vida do cidadão. Carioca, no caso, né? Se bem que agora a gente vai até mudar, né? Que a gente agora vai dar uma aula... Uma aula não, né? A gente vai fazer uma consultoria para a Prefeitura de São Vicente, então a gente vai mudar em um curso, né? Vai mudar a vida de cidadãos em outros lugares do Brasil. Bom, então a tradução literal do nudge é que é um empurrãozinho, né? Que é um cutucão. Mas a ideia que mora dentro dessa palavra é o verbo, é a ação. Então, é a ideia de exortar, de trazer para fora um movimento, um sentido, uma ação a partir de um comportamento de um indivíduo.
Então, a gente procura realizar uma mudança de comportamento que não é, primeiro, já deixar claro, né, uma manipulação. É exortar um desejo que esse cidadão ou indivíduo já tenha manifestado interesse de realizar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente aqui deixa claro nesse conceito. O segundo é uma outra tradução que a gente faz para o tema, que é a mudança de comportamento em prol de si mesmo, ou seja, dos benefícios que esse indivíduo pode vir a ter com essa ação, e também para a sociedade, porque a gente, enquanto entes públicos, alguns comportamentos, em conjunto, impactam, né, o ambiente em que vivemos, as ações que temos acesso e ao que tem de infraestrutura que nós oferecemos enquanto prefeitura. Então, imagina se, né, numa escola, a gente tiver um certo movimento de indivíduos, né, de crianças, que prejudiquem a estrutura daquela escola. A diretoria, né, a prefeitura, comunidade de pais e alunos precisa intervir. E aí, a gente, enquanto sociedade, tem uma construção que, às vezes, é baseada na punição. E o nudge, ele vem para um outro lugar que é mais empático, que é assim, existe uma mudança de comportamento que precisa ser realizada. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode criar incentivos para que a gente tenha essa mudança e que ela seja percebida como um benefício para esse indivíduo e para o grupo de indivíduos que ele, né, convive e na sociedade que ele vive. Então, a gente traz esse olhar porque o nudge é transparente. Então, a pessoa que recebe esse incentivo sabe que está sendo incentivada. E aí, o outro ponto que também a gente traz para diferenciar é que a gente não muda incentivos econômicos, então o nudge não vai fazer promoção, né? Então, assim, vou te dar 3 balas Juquinhas para você poder ter esse tipo de comportamento. Não vai acontecer isso. A gente também não vai proibir opções para que você vá por um outro caminho que não seja indicado, né, ou estimulado por essa metodologia. E a gente vai sempre preservar a sua liberdade de decisão. Então, aqui está posto as possibilidades, né? Tem a porta esquerda e a porta direita. A gente vai te incentivar para ir pela porta esquerda, mas você está visualizando ainda a porta direita e, se quiser ir, que assim faça. Eu acho que eu estou entrando na sua apresentação, né, Antônio? Então, vou passar para o Antônio. Olá, gente, tudo bom? Eu vou levantar porque eu compartilho com a minha equipe, ao menos os 3 aqui, a gente não consegue falar muito bem sentado. Então, e aqui fica bom também que eu consigo ver o pessoal lá atrás, consegue me ver. E, bem, a Rafa comentou aqui um pouco com vocês, e o Rafael também, inclusive muito obrigado pelo convite. E muito obrigado também o convite da Rafa para conhecer a vida como ela é, porque explicando um pouco mais sobre mim, eu já atuo em economia comportamental há alguns anos, só que eu sempre atuei na parte mais acadêmica e desde o início desse ano que eu estou atuando no que se pega na vida real para trazer isso em execuções para o público final. E aí, isso que vocês estão vendo é a definição que está nos livros, que é aquilo, esse conjunto de regras aí, em que um nudge ele acaba sendo o que a mudança no comportamento sem infringir essas regras, em considerações de incentivos econômicos e de restrição. Quando você pega uma lei, por exemplo, uma das formas de você visualizar uma lei é como se fosse uma política visando um comportamento adequado na sociedade. Então, você, quando bota uma multa em alguma transgressão da sociedade, está fazendo um incentivo econômico a atuar para seguir um comportamento padrão. Quando você atua com uma restrição que a pessoa vai ser presa, caso você, teoricamente, queira matar um amiguinho seu, você está fazendo uma política de comportamento que se siga um padrão desejado. O nudge não vai ser isso. Como esses aqui são comportamentos que a economia tradicional e a ciência tradicional já enxerga há muito tempo, eles já estão não esgotados, mas muito bem utilizados em muitos eventos e muitas situações. O nudge ele começa a pegar um pouco além disso. O que mais a gente pode mexer
no ambiente para acessar esses espaços e trazer essas melhorias sociais, que não esses incentivos econômicos e de restrições. E aí que vai entrar essa ciência comportamental aplicada. O nudge vai se basear no formato padrão de decisão, de comportamento, que segue esses 3 passos: decisão, ação, resultado. Em algumas literaturas, vocês vão ver a ação como sendo chamado como escolha, tem uma diferença de decisão e escolha, que é o seguinte: um ótimo exemplo é a situação de campanha eleitoral. O Datafolha vai na rua, outros sistemas de pesquisa vão na rua, perguntam para a pessoa em quem ela vai votar, candidato A, candidato B. Isso daí é a decisão da pessoa, ela está proclamando o que ela está planejando fazer. A ação é o dia da eleição, é a escolha que ela está tomando, em que número ela está digitando, em quem ela está de fato votando. E o resultado que vai vir depois, o benefício ou malefício daquela situação, dependendo das suas métricas. O que acontece no modelo de comportamento tradicional é isso: a pessoa vota no A, ela decide votar no A, no dia ela vota no A, e o resultado é X. Pode ser bom, pode ser ruim. O que acontece na vida real é isso. A pessoa decide, quando ela é questionada, em quem você vai votar, o que você vai fazer, o que você vai comprar, você vai economizar, você vai investir? Ela está lá: claro que vou. Ou então vou fazer A, vou fazer B. Só quando chega no momento do vamos ver, o contexto às vezes tem um impacto muito além do que a gente está acostumado e do que a gente espera. Então, num exemplo, assim, meio da minha cabeça, na hora de você votar, você está indo na rua para você ir lá fazer o seu voto, a pessoa que você encontra, aquele amigo que você respeita muito, você já estava pensando em votar no A, mas o seu amigo fala sobre B, aquilo dali muda, mexe com o seu sentimento, com o seu afeto, isso pode causar uma mudança que não foi planejada pelo modelo tradicional, porque o contexto estava de tal maneira em que o seu voto foi diferente. Só um exemplo. Alguns dos mais famosos exemplos de nudge são esses aqui. O da direita, que vocês estão vendo ali, um quadradinho, quero ser, não quero ser, isso já se viu algumas décadas atrás, que tem alguns países da Europa em que a quantidade de pessoas que se inscreve para ser doador de órgãos é muito alta, em alguns é muito baixa. Hoje deve ter já mudado isso, mas na época se viu isso. E perceberam que, no primeiro momento, perceberam que, deve ser questões culturais, questões de população, comportamento, deve ser algo assim. Mas aí viram que tem alguns países que eram muito próximos, seja de cultura, ou então geograficamente também. O exemplo lá que mais usaram era da Suíça e Suécia, em que um deles tinha uma quantidade muito alta de doadores de órgãos, outro tinha muito baixa. E começaram a explorar, para ver se tinha algum outro motivo mais estrutural. E o que acharam foi isso. Isso aqui que a gente chama de framing, que é a forma que estava a arquitetura de escolhas colocada, e a opção padrão. Por quê? Em um dos países viram que você tinha que ambos o formato era similar, você tinha que marcar para dizer, quando você fazia a maioridade, você tinha que responder uma série de perguntas, passar por um questionário, e tinha lá a opção de você, em alguns deles, marcar para você se tornar doador de órgãos, e no outro você tinha que marcar para você não ser doador de órgãos. Essa simples adição da palavra não mudava tudo. Por quê? A galera, se atingia a maioridade, ou então passava por algum processo que tinha que responder isso, ela não é uma questão que você se preocupa muito, sabe, no seu dia a dia. Não tem um domingo que você vira e fala: eu seria doador, não seria? E as pessoas normalmente não estavam preparadas para isso, elas não iam lá com esse objetivo. Era uma pergunta que surgia. O que o seu corpo tem nesse momento? Como a arquitetura de escolhas não foi feita para endossar uma abstenção, de qualquer maneira você está decidindo alguma coisa, se você marcar você é algo, se você não marcar você é outro algo. Então, o que o seu corpo fazia, que era o mais próximo de você não tomar um comportamento, era não marcar nada. Então, o que mais acontecia era isso. As opções eram deixadas em branco, porque você não é um desgaste muito alto para o seu corpo decidir naquele momento se você vai ser ou não doador quando você morrer. Então, nos países em que a opção era para você marcar você querendo ser e a opção você não marcar querendo ser, e como tudo ficava em branco, mudava completamente. O país que ficava lá em branco como quero ser, era os que tinham menos doador de órgãos. E no contrário, aconteceu o contrário. Justamente só por causa dessa palavra não. Um outro que também ficou muito conhecido na época que estava deslanchando o conhecimento de nudge, era uma pesquisa feita nos Estados Unidos para tentar incentivar algumas famílias, algumas casas lá de um bairro, a economizar energia apenas com uma comunicação simples. Aí testaram mandar mensagens dizendo para eles que o quanto que eles iam economizar de dinheiro ao economizar energia, que não deu certo.
A outra tentaram mandar mensagem para eles dizendo o quanto que ia ajudar o meio ambiente a economizar energia, que também não deu certo. Também mandaram uma dizendo o quanto que o seu país precisa de você, crise energética, ajude os cidadãos do país, que também não deu certo. A única que acabou dando certo apenas com incentivo de mensagem era uma mensagem que dizia, olha, seus vizinhos estão indo melhor que você. Eles estão economizando, e mostravam-se gráficos, dados para embasar aquilo. E isso eu gosto de trazer porque isso ressalta a questão de contexto. Porque contexto também pode ser traduzido em cultura. Por quê? Porque agora a minha chefe deve estar pensando, será que ele está falando desse experimento mesmo que a gente já mostrou que não funciona aqui? Porque é isso, esse contexto aqui, esse viés que a gente chama, essa heurística que a gente chama de normas sociais, é aquele famoso efeito manada. As pessoas tendem a seguir o padrão de outros comportamentos ou se embasar competitivamente com outras pessoas. Só que isso não é unânime, porque o contexto importa. Então, nós da NAND de Rio, em alguns estudos, e também que conversam com outros estudos internacionais, mostram que isso daí é muito específico. Às vezes, talvez com um vizinho seu que você conheça, pode funcionar se tu acertar a forma que você vai tratar isso. Mas quando você faz uma mensagem para o cidadão carioca dizendo, olha, os cariocas estão economizando muita energia, hein? Não funciona. As pessoas não estão tão interessadas em competir com os outros cariocas e se sentir melhores que os outros. Então, o contexto importa. Agora, entrando aqui na parte de como fazemos nossos projetos, a parte mais prática. Nossa forma de trabalhar da NAND Rio acaba sendo muito similar a um projeto de consultoria, em que a gente sempre tem uma instituição parceira, seja outra secretaria, seja outra instituição, outra prefeitura, outra coordenadoria da própria Fundação João Goulart. Então, a gente tem um relacionamento com o cliente e nós temos as etapas de execução de projeto. No projeto, quando você vai se relacionar, ainda mais quando é uma parceria nova, a gente tem a parte de disseminação da ciência, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós temos a parte também de reuniões e apresentações, que são com o público ou então com a equipe que a gente vai trabalhar para a galera se conhecer. A gente tem a venda do projeto, a gente cria, faz um objetivo, faz a análise de escopo e desenha realmente, entregável, que métricas que a gente vai aplicar para dizer que aquilo realmente deu certo, que não deu certo, que a gente vai comparar, como que a gente vai fazer, quem vai se reunir, quando que vai entregar, quem vai escrever, quem vai ler, tudo isso. E nós temos aí a execução do projeto em si, com todos esses passos. Temos a análise de escopo, e aqui eu trago, em vez de ficar falando análise de escopo, é quando você analisa o escopo, eu vou pegar um projeto que a gente está fazendo agora e usar nesses termos. Estamos fazendo um com a Secretaria de Transporte, em que a análise de escopo, a gente discutiu o que a gente quer fazer. Esse projeto ele vai envolver a comunicação com toda a cidade do Rio de Janeiro por meio de cartas físicas, porque as pessoas, quando fazem alguma infração de trânsito, tem todo um processo de informação para ela, de informar que ela vai ser multada, o envio da multa, pode virar abstenção, pode virar, ela pode ter que comunicar quem que é o réu infrator, caso não tenha sido ela que dirigiu naquele momento, mas o carro era dela. Tem uma série de comunicações complexas em relação a isso. Então, a gente tem que estudar esse contexto das cartas e como é que é feito. A gente define o que a gente quer fazer em relação a hábito, que comportamento que a gente quer estimular. Nesse projeto, a gente quer criar o hábito de realizar o recurso quando a pessoa quer realizar. Se ela fizer, servia em... Ah, não, isso aqui é o hábito que a gente quer mudar. As cartas de envio físico é o que a gente não quer que eles façam mais. Por quê? Quando eles veem algum problema, ou a pessoa acha que não fez aquilo, ela realmente não fez aquilo, ou então o nome dela está errado, o valor está errado, tem algum erro no envio da carta sobre as informações dela, ela pode entrar com recurso e contestar aquela multa. E isso, atualmente, mais de 90% dos envios é feito por carta física. Então, existe um acúmulo de trabalho processual muito alto lá na Secretaria de Transporte, que eles têm que pegar todas as cartas físicas e passarem para o sistema e analisar uma por uma. Então, o objetivo é que isso pare de ser feito via carta física e seja via digital. Já tem. Por isso que a gente está fazendo o nudge, para que as pessoas diminuam esse hábito, que incorre malefícios para ela mesma, né? Ela perde mais tempo esperando o resultado desse processo que ela solicitou à Secretaria Municipal de Transporte e comece a usar
a facilidade que a gente implementou na prefeitura, que é realizar essa mesma solicitação por meio digital, aumentando o benefício a ela mesma, que é, né, ter o resultado mais rápido desse processo que ela solicitou. E diminuindo o entrave do setor público, do esforço público feito para analisar tudo. Então, para entender um contexto, a gente faz toda uma linha processual de como que essas cartas são enviadas, em que momento que a pessoa recebe, que outra carta que ela pode receber, fazer quase como se fosse um user experience do cidadão carioca em relação às multas de trânsito. A gente faz também nesse caso a gente decidiu fazer um fluxo de decisão, em que a gente analisa todos os possíveis passos ao ele receber a carta. Ele recebeu a carta, ele pode querer abrir, pode querer jogar fora, ele pode abrir para ler, passar o olho, pode ler com atenção, ele pode decidir X, Y, Z, até tudo que seja possível, para a gente começar a analisar, com base na ciência comportamental, qual tipo de motivador e qual tipo de barreira para cada decisão. A gente faz um caminho para o qual que a gente quer estimular, e com base nesse desenho do contexto, a gente define que tipo de revisão bibliográfica a gente vai ver, para ver as técnicas mais atuais, do que está sendo feito no mundo. Depois a gente faz, com base em tudo isso, o novo design, ou então um novo texto, a gente reestrutura, a gente modifica, a gente adiciona. E tudo com base na mudança que a gente quer causar, que é o envio da carta fixa, da carta física, e da conduta esperada. Nesse caso, a realização via Carioca Digital. Vem a parte do contexto operacional, que geralmente tem muitos desafios. A gente quer sempre tentar fazer um projeto ou um experimento com base em dados para conseguir comprovar que houve alguma mudança positiva com base no nosso trabalho. Então, esse é um ponto, banco de dados, se a gente vai ter, se a gente não tem. Limitações de design, no caso das cartas, como elas são feitas em grandes massas, e tem toda a parte relacionada com os correios, então tem lá a carta que você recebe. A primeira página inteira já está comprometida, porque tem que ser naquele padrão sempre, então já não pode mudar. A parte que a gente pode mudar tem um tamanho fixo, tem o tamanho da letra, mudou palavra, mudou o tamanho, é mais difícil a pessoa ler, então tem tudo isso ser feito, pensando em sempre deixar o mais simples possível, e o que acarrete o melhor comportamento para aqueles objetivos que já foram traçados. E aqui também temos as limitações em relação à estrutura, e na época que a gente estava montando, um dos pontos era a instabilidade do Carioca Digital, porque caso o projeto fosse um grande sucesso, que eu espero que ele vá ser, é necessário que o Carioca Digital consiga aguentar todo o fluxo de pessoas que teria. Hoje está um pouco ainda mais latente por causa das questões atuais que está tendo em relação à internet e rede aqui da prefeitura. Tem a parte de experimento, que será muito mais falado daqui a pouco, mas essa parte a gente já teve uma analisada se é possível ou não fazer um experimento e que tipo de experimento se ele vai ser com base em análise descritiva de algum dado anterior, e aí a gente vê se houve alguma modificação e a gente traz suposições em relação a isso, ou seja, fazer análise com base em grupos de controle e grupo de tratamento, que traz mais robustez em estatística, que será explicado pelo Dr. Sherman daqui a pouco. Depois vem toda a análise dos resultados, os dados são entregues, a gente escreve relatório, e a gente tenta ver a possibilidade de implementar isso em outras escalas, outras instituições, quanto que isso pode ser disseminado e usado em outras prefeituras, outras cidades até. Aqui temos a base conceitual, que vai falar. Bom, base conceitual, né? Como o Antônio comentou, quando a gente lê o livro Nudge, a gente observa muitos exemplos do que é Nudge, né? Então a gente tem, parece óbvio, mas tem limitações esse aspecto teórico. Porque no livro ele vai dizer, olha, a mudança de comportamento era A, fizemos esse nudge aqui e conseguimos realizar essa mudança de comportamento. Só que para a gente realizar isso de maneira prática, não é uma simples orientação teórica, né? Não é simplesmente você chegar, olha, mude aqui o lugar da assinatura que vai dar certo. Tem toda uma dimensão operacional que precisa suportar esse processo. E o outro ponto é que, como você, enquanto arquiteto de escolhas,
ou seja, enquanto gestor público que está desenhando um experimento NUD, que está desenhando um NUD para ele ser aplicado, como você toma a decisão por colocar uma assinatura no início do texto ou no final do texto? O que vai fazer você tomar essa decisão? Então, a gente tem modelagens conceituais para que nós, enquanto arquitetos de escolha, também não tenhamos vieses, ou seja, achismos, né? Nesse caso é um ou seja, não tenhamos achismos e não tenhamos teimosia mesmo, né? Uma coisa que acontece muito em função da nossa experiência. Eu estou há anos trabalhando com isso aqui e sempre foi assim. E isso faz com que a gente se afaste, muitas vezes, da realidade que é apresentada, ou tome decisões considerando aspectos que fazem parte da sua orientação profissional, da sua experiência profissional, mas não fazem parte do cidadão, da pessoa que está recebendo aquele serviço ou política pública. E essa pessoa, esse indivíduo, é que precisa ter o melhor acesso e, da melhor forma possível, esse acesso ser permitido, né, ser possibilitado ao cidadão. Então, quando a gente vai fazer a análise de informações para escolher os elementos que vão compor um experimento NUD, a gente avalia os fatores do contexto e faz um relacionamento com os aspectos do comportamento que a gente observa naquele problema público que gostaríamos de resolver. E aí, quando a gente faz esse relacionamento de ideias, a gente migra para o que é a conduta que desejamos, né, em função do problema público, que desejamos que seja mudada, como, por exemplo, acessar o Carioca digital em casos de solicitação de revisão do processo de multas. Depois que a gente faz isso, essa mudança de comportamento é a expectativa de comportamento para o cidadão, é um mapeamento dessa expectativa de comportamento. Depois a gente define as consequências. Beleza, o cidadão mudou, ele vai agora passar a operar dessa forma, entrando no Carioca Digital, quais são os benefícios e os malefícios dele agora começar a acessar o Carioca Digital? O que esse cidadão vai perder e vai ganhar? E depois a gente começa a entender as decisões e preferências que podem atuar nesse contexto dele de acesso ao Carioca Digital. E, por fim, a gente, aí sim, bate o martelo de qual vai ser o experimento. Então, antes da gente definir o NUD, né, o que a gente vai fazer, qual o incentivo que a gente vai criar para o cidadão, a gente tenta entender todo o contexto decisório dele a partir dessa modelagem conceitual. E aí tem muito de psicologia, de metodologia experimental e outros conceitos, que dados de comportamento, enfim, que vocês vão ver aqui ao longo da apresentação. Quando não é possível fazer experimento, ou seja, não é possível a gente medir e avaliar o resultado através de métricas, o resultado desse comportamento, desse incentivo que a gente criou, a gente usa a metodologia MIND, que foi criada também pela NUD Rio, que é para projetos que a gente chama de projetos de insights comportamentais, onde a gente se vale do conhecimento que já tem disponível no mundo sobre comportamento e incentivos comportamentais e NUD, e a gente escolhe um meio para poder criar esse incentivo, para poder transmitir esse incentivo, realizar esse incentivo. Depois a gente entende o impacto desse incentivo na vida do cidadão e depois, aí sim, a gente faz esse empurrãozinho. Mas como a gente não consegue medir nesse exemplo específico, a gente chama de insights comportamentais. Então, a gente se preserva ao direito de afirmar que, nesses casos, a gente se valeu de conhecimento técnico, de revisão bibliográfica e de reflexão para indicar uma metodologia NUD, né, um tipo de NUD, um tipo de estratégia, só que a gente não vai medir o resultado disso ao final. Às vezes, não é possível mesmo fazer essa medição, e a gente vai trazer exemplos aqui com vocês. Quando a gente fala que não é possível,
passar a palavra para o Antônio de novo. Quando a gente fala que não é possível, a gente está falando de restrição de projetos. Porque se a gente tem tempo, às vezes, para poder fazer essa medição, tem ferramentas, tem tecnologia, é óbvio que a gente vai fazer. Só que, às vezes, você tem que entregar um projeto em 3 meses, você tem que fazer uma ação rapidamente, como, por exemplo, o pagamento incentivado do IPTU no ano de 2019, né? 19 ou 20. 2020, onde, no meio do ano, o então prefeito Marcelo Crivella resolveu fazer um incentivo para as pessoas pagarem o IPTU com um desconto de 20%. Né? Criou uma nova cota única no meio do período de pagamento do IPTU. E aí parcelou também o IPTU em 5 vezes e criou esse incentivo de 20%. Então, a gente fez um outro incentivo, só que comportamental, para estimular que os maiores pagamentos fossem em cota única e não no parcelamento em 5 vezes. Isso teve um prazo, né? A gente não tinha 6 meses para fazer esse projeto. Então, esse foi um projeto, por exemplo, que foi escolhido como insight comportamental. Então, se valeu do nosso intelecto e referência bibliográfica para poder fazer. Poderia ser medido? Poderia, a gente tem dados sobre o IPTU. Mas, no momento que a gente estava desenhando essa abordagem, a opção foi por um projeto como de insight comportamental e não como um experimento, porque um experimento envolve muito mais etapas, como vocês viram aqui anteriormente. E, pô, olha que interessante. Como eu falei, eu vim há pouco tempo para a Nudge Rio, estava mais na área acadêmica, em relação à economia comportamental. E o que eu vou falar agora, que é o Nudge Thinking, é um baita de um mérito aqui do pessoal que está do meu lado. Por quê? Porque quando você estuda essa área tão teórica, nos livros e nos artigos científicos, acaba tendo uma grande lacuna entre toda essa teoria e a aplicação final. Então, nos livros não menciona muito os erros, os problemas de internet, os problemas de dados que acontecem, e os problemas de regulação emocional das equipes. Isso não é muito mencionado nos livros de teoria. Então, quando eles começaram, não tinha muito esse caminho traçado como fazer a aplicação. Eles tiveram que procurar ferramentas para conseguir fazer isso. Como pegar essa teoria que está lá, que existe, está bem fundamentada, tem muito experimento, mas como que bota ela com relação de projetos, relação com pessoas, clientes, instituições? E a forma que fizeram uma coisa que para mim foi genial. Pesquisaram e procuraram ferramentas que transformam ideias em ações, em execuções. Começaram com uma muito conhecida que é Design Thinking. Começaram, literalmente, você pegar estratégias, técnicas, dinâmicas, ferramentas para transformar ideias em desenhos, em desenhar, em botar palavras, e transformar as vozes em textos, e de textos em ações. Expandindo isso para trazer, como nossa coordenadoria é de dados de comportamento, economia comportamental trabalha com dados de comportamento, ainda seguiram para o Data Thinking, que é a mesma ideia, só que você metrifica as coisas, você está sempre com um olhar para cima dos dados. Então, quando você pensa num projeto, pensa numa melhoria a trazer para a cidade do Rio de Janeiro, você tem sempre afirmações pré-consideradas, coisas que algumas até crenças em relação ao sobre o problema, ou então sobre o cidadão, e aí isso te obriga a questionar e botar no papel. Por que você pensa nisso? De onde você tirou isso? Que dado que você tem para suportar essa afirmativa? Só isso já é uma baita ferramenta para você conseguir trazer coisas mais replicáveis e que sejam de maior resultado. E aí nós chegamos ao Nudge Thinking, que é um conjunto de ferramentas que somam essas duas que eu mencionei e ainda adicionam todo esse método de economia comportamental, de uso de heurísticas e vieses, de uso de arquitetura de escolhas. E algumas dessas ferramentas são, por exemplo, usadas em Design Thinking, Data Thinking, que você coloca, você desafia as pessoas que vão participar do projeto, que conhecem o tema, a colocar isso em palavras, em definições. Quem que é seu público? Qual que você quer atacar? Como que você vai melhorar? Porque muitas coisas estão na cabeça das pessoas, só que você está tentando fazer tudo andar junto.
E aí agora eu convido a Rafa para falar sobre as ferramentas. A grande questão foi a necessidade, né? Por que a gente resolveu fazer o Nudge Thinking? Porque a equipe, antes da Nudge Rio, era só eu e o Sérgio. E aí as pessoas na prefeitura, as pessoas, quando eu falo, são os indivíduos que representam determinadas instituições, ficaram muito interessados. E aí a gente saiu de um projeto, que era o IPTU, para 24 projetos, passando pela cultura, educação, transporte, enfim. E aí a gente começou a precisar que servidores públicos fizessem o projeto conosco. E como eles iam ter abstração mesmo, como modelo de pensamento de servidores públicos em circunstâncias diferentes e com conhecimentos, profissões diferentes, como todos iriam conseguir fazer um projeto NUD. Então, por isso que a gente se valeu das ferramentas de Design Thinking e Data Thinking. Um dos princípios do Data Thinking é que as organizações geralmente têm muitos dados, mas elas não transformam os seus dados em informações e tampouco organizam esses dados para que eles gerem informações e, no terceiro passo, melhor dos mundos, insights. Então, por o Data Thinking ser uma corrente teórica que traz esse desafio, a gente resolveu absorver. E o Design Thinking cria abordagens de produtos centrados no usuário. Então, o usuário quem é? O cidadão. Então, novamente, a gente está olhando para o cidadão como centro das nossas decisões e impactando fazendo com que melhores serviços impactem a sua vida. Então, a gente fez esse Think Group, que é uma ferramenta que a gente utiliza na nossa oficina de NUD, para que os servidores consigam escolher um problema para tratar com a estratégia NUD. A gente criou o NUD Canvas, modelo integrativo. Aí eles desenham, com essas ferramentas que eu mostrei anteriormente de Design Thinking, eles conseguem preencher todo esse primeiro canvas. E no segundo, é pós-projeto. Depois da análise de resultado, a gente também consegue fazer uma dinâmica de reflexão para publicação e análise dos dados realizados dos dados coletados através do experimento. A gente faz entrevistas em profundidade, aí capta insights, mini-bio, modelo de pensamento dessas pessoas. Então, a gente está trabalhando com dados qualitativos e quantitativos. A gente usa a metodologia de personas, que é a análise de perfis para criar personagens fictícios, e aí a gente conseguir fazer um deslocamento entre a figura que está ali realizando e desenhando aquela política pública para o cidadão. Porque essa coisa também de falar o cidadão, você pensa que todas as pessoas são iguais. E aí você começa a realizar políticas públicas que vão sendo implementadas a partir de uma perspectiva de cidadão. Então, quando a gente traz a metodologia de personas, a gente consegue variar essa perspectiva e esse olhar na construção de políticas públicas. Essa coisa mínima, só para a gente dizer que a gente trabalha muito mesmo, mas que é uma tabela de estratégias de estímulo. Então, para a gente decidir qual estímulo que a gente vai trazer ali no NUD, a gente vai decupando uma série de questões que vão, ao mesmo tempo, definindo qual o incentivo, diminuindo os nossos vieses enquanto arquitetos de escolha. Né? E aí eu estou falando de vieses, tanto no campo teórico, né, dos estímulos que são frutos de erros aleatórios que nós produzimos em determinados contextos, erros de comportamento. Então, vai no forró pisar no pé de alguém, é um viés, é um errinho aleatório. E o viés mesmo, quando a gente... E aqui eu estou fazendo meio que um paralelo com o achismo, né? Quando a gente acha que aquilo tem que ser assim, porque assim a gente aprendeu o que é. E não, quando a gente trabalha com o NUD, a gente tem que sair desse lugar. O tempo todo as metodologias tiram a gente desse lugar de conforto. Eu vou passar agora para o Sherman, que vai falar especificamente sobre dados. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Sherman. Eu já estou com os seguranças na porta, a porta já foi trancada. Muito obrigado, porque eu vou falar um pouquinho de números. Né? E eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir falar de números.
mas a gente está falando sobre tomar decisões, sobre sentimentos, algumas decisões que não são racionalizadas, né? E quando a gente atua, né, a intervenção na arquitetura de escolha, a gente precisa ter certeza que a nossa intervenção foi o que mudou a atitude das pessoas. E uma das ferramentas mais importantes que a gente tem são os testes controlados randomizados, né? Então, eu vou precisar falar de números. Eu já peço desculpas, porque eu sei que as pessoas não gostam, não lidam muito bem com números, né? Não estou falando de vocês em particular, a população geral, né? A população geral. Mas, eu digo isso de experiência própria, porque vocês viram, o doutor Rafael me apresentou, eu sou astrônomo e físico. Aí eu falo assim, eu sou astrônomo. Então, que bonito, que legal. Eu falo assim, eu sou físico. Ai, cruz credo, qual é o seu problema? Né? Então, eu percebo isso no meu dia a dia. Mas também, assim, as pessoas também não lidam bem com sentimentos, infelizmente. Então, números e sentimentos acabam estando no mesmo patamar, né? Então, como é que funciona um experimento randomizado controlado, né? A gente precisa dividir a população em 2 grupos. Um grupo que a gente chama de grupo de controle, que vai receber o estímulo usual, e um grupo que é o grupo de tratamento, que vai receber o estímulo nudge planejado pelos nossos cientistas comportamentais e vai avaliar a diferença de resposta nesses 2 grupos. Por isso que a gente precisa ter um tratamento estatístico muito preciso para nós, Nudge Rio, podemos afirmar para o nosso cliente, né, que encomendou a intervenção, e falar assim, olha, funciona. E eu mostro que funciona. Porque são tantos fatores externos que podem influenciar a decisão, a tomar decisões, que nem sempre você pode afirmar que foi a sua intervenção. Então, a gente precisa ter um cuidado estatístico, um cuidado científico muito grande para poder afirmar que o que a gente fez funciona. Tá? E é claro, né, dependendo do tamanho da população, um mundo perfeito, assim, eu faria isso com a população toda, mas às vezes é muito grande a população, então custa caro. Custa caro não só, talvez, em dinheiro, mas em tempo, em energia de processamento. Então, às vezes, é bom a gente trabalhar com amostragem, né? Então, o que é amostragem? Eu não vou falar de teoria de amostragem em detalhes para vocês. Até pode, se alguém quiser fugir, pode liberar aí. Tá? Mas o que é amostragem? É você pegar um grupo grande e recolher uma amostra e fazer o estudo lá. Porque uma das belezas da metodologia nudge é que ela deve ser escalável. Então, você faz um teste pequeno, funciona, e agora pode aplicar na população como um todo. Isso a gente tem um sucesso muito grande nos nudges do IPTU, né? A gente faz em grupos pequenos e fala assim, olha, essa carta que a gente mandou funcionou muito bem. Ano que vem, manda para todo mundo que a gente garante que vai ter um resultado positivo. Então, a amostragem é isso, você conseguir pegar numa determinada população um grupo pequeno e trabalhar nesse grupo. Agora, uma amostra boa, né? E por que a gente faz a amostragem? Porque a gente não consegue fazer um censo geral da população, agir na população toda, fazer por amostra sempre é menos custoso, como eu falei, mais barato em dinheiro, tempo, energia, e você tem menos dados para tratar, você consegue um resultado mais ágil, mais rápido da resposta, como a Rafaela falou. Às vezes você tem muito pouco tempo para apresentar uma solução para o problema que nos chega, né? E o bom, né, uma boa amostragem, ela tem que ser capaz de devolver a informação. Então, você pega uma amostra na sua população, faz aí o seu experimento e diz, olha, agora eu garanto para você que se você jogar isso de volta para a população geral, você vai ter o resultado esperado. Então, você tem que saber colher a sua amostra e tem que garantir que a sua amostra ela devolve para a população aquele resultado que você quer. Então, para você fazer a sua amostra, é sempre um malabarismo, que você tem 3 coisas que estão sempre no ar aí, que você tem que estar sempre de olho. É o tamanho da amostra, a sua margem de erro e o nível de confiança. Nós estamos, por acaso, em um período eleitoral, então vocês devem estar vendo nas notícias sempre margem de erro e nível de confiança. Uma pesquisa eleitoral é exatamente isso. É um instituto de pesquisa ser capaz de pegar uma amostra da população e te dar um resultado falando, olha, isso aqui representa, numa margem de erro de 2% para mais ou para menos, num nível de confiança de 95%,
o que a população geral está pensando. Então, é isso. Então, o segredo é isso. O que é a margem de erro, né? Margem de erro nada mais é que um valor que você, pesquisador, está disposto a admitir que você pode estar errando. É a diferença entre o seu resultado e a realidade. E você pode fazer a margem de erro de 100%. Beleza, não vou entrevistar ninguém, vou tirar da minha cabeça, né? É uma margem de erro, não é uma margem de erro que eu estou disposto a aceitar e imagino que vocês também não. Então, a gente trabalha geralmente com 2%, 3%, também dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de amostra que você quer montar. E o nível de confiança, e não se assustem com a gaussiana aqui atrás, eu já vou falar o que é essa curva, o nível de confiança é assim, quantas vezes eu repetir esse teste em amostras randômicas, em amostras aleatórias, quantas vezes eu vou ter o mesmo resultado. Então, geralmente, o nível que se usa, o nível de confiança que se usa em pesquisas de mercado, seja eleitorais ou seja pesquisas mercadológicas para produtos, né, comerciais, é 95%. Ou seja, o pesquisador, a estatística que eu monto, eu garanto, olha, se eu fizer isso 100 vezes, 95 vezes vai dar o mesmo resultado. Tá? Mas você pode jogar para 99%, você pode jogar para 99,9%, depende do quanto tempo e energia você tem para gastar, né? E por que isso? Porque aqui tem uma curva gaussiana, é um gráfico de probabilidade. Tá? Ninguém levantou, isso é bom. Tá? É um gráfico de probabilidade que, como qualquer gráfico, tem uma área embaixo dele, e depende de onde você está nesse gráfico, você tem a sua porcentagem. Então, se eu tiver aqui nessa área mais escura, 68,26%. Se eu estender para esses dois azuis um pouquinho mais clarinho, 95,44%. Se eu estender para aquela pontinha mais clarinha, 99%. Então, é só você decidir quanto você quer. Tudo bem que aí eu peguei uns números mágicos aí da estatística, então deram essas porcentagens quebradas. Mas se você quiser cravar em 95%, é só ter a equação do gráfico, calcular e saber aonde você está aqui. 99% vai ser um pouquinho aqui. Então, isso tudo é muito bem mapeado matematicamente. Então, quando eu falo que a minha pesquisa tem um índice de confiança, um nível de confiança de 95%, eu sei que o número mágico é 1,96 por um lado, menos 1,96 por outro. E aí, se der aqui dentro, eu estou dentro desse parâmetro de nível de confiança. Se der fora, eu saí. O que, para a gente, vocês já vão ver, é a coisa boa. É que você está na diferença. É isso que você está procurando, porque você está comparando duas populações e você quer um comportamento diferente entre elas. A que recebeu a intervenção versus a que não recebeu. Ok, então, no mundo ideal, vocês conhecem esse meme do paraíso, né? No mundo ideal, você tem... você decide o seu nível de confiança, você decide a sua margem de erro e você calcula o tamanho da amostra. Quantas pessoas eu preciso entrevistar, com quantas pessoas eu preciso interagir para ter esse nível de confiança e essa margem de erro. E eu digo que isso é o mundo ideal porque, às vezes, você não tem acesso a esse número. Você fala assim, olha, você vai conversar com 300 pessoas. Tá bom, então, com 300 pessoas, vai ser 78% de nível de confiança, 4,9% de erro. Paciência, não era o que eu queria, mas é o que eu tenho. Então, nem sempre funciona o mundo ideal. Tá? E não é só isso, né? Porque tem nuances que você precisa entender, que assim, você pode estar trabalhando com uma população finita ou uma população infinita. Tudo bem, infinito eu sei que é um conceito abstrato, não existe população infinita. Mas, às vezes, a população é tão grande que você não precisa considerar o tamanho dela. É muito, muito grande. Então, chega num limite que você já nem precisa se preocupar com o tamanho da população. É visivelmente diferente, por exemplo, a população de procuradores na PGM versus a população de cidadãos cariocas. É óbvio que o tamanho de amostra que eu vou pegar dentro da PGM não é o mesmo tamanho de amostra que eu vou pegar entre todos os cidadãos, porque a minha população aqui é bem menor do que a população geral da cidade. Então, isso é uma coisa que a gente leva em conta nos cálculos. E também, o tipo de coisa que você quer auferir, o tipo de dado que você quer auferir, se é uma média ou uma proporção. Por exemplo, eu posso querer fazer... Isso vale para variáveis que a gente chama de não categóricas, variáveis numéricas. Por exemplo, uma variável categórica, que não é numérica, gênero. Então, aqui eu poderia separar essa sala em 3 gêneros. Homem, mulher e não binário. Isso é não categórico. Então, aí é uma proporção. Agora,
Uma variável, isso é categórico, uma variável não categórica, um número, é altura. Então, vamos fazer a média de altura, ou vamos separar em grupos. Ó, até 1,70 m, de 1,70 m a 1,90 m, acima de 1,90 m. Aí eu estou fazendo proporções. Então, eu tenho que saber isso também para calcular o tamanho da minha amostra, se eu estou trabalhando com média ou com proporção. E aí, ó, o slide mais bonito que vocês vão ver hoje, tá? Fecha a porta de novo aí. Tá? São as fórmulas para eu calcular o tamanho das minhas amostras. Isso aqui, é claro, ninguém vai decifrar essas fórmulas, a gente tem isso programado, Sérgio e eu, no nosso computador, fizemos uma vez na vida e está lá a programação para a gente usar sempre que quiser. Mas existe toda uma ciência estatística por trás dessas fórmulas. Dada a proporção, dado a média, dado o erro, dado o nível de confiança, eu calculo o tamanho da minha amostra. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Né? Vocês vão ver uma barra horizontal azul, que é sempre a população infinita, então é constante. Então, cada conjunto de nível de confiança com erro tem um número mágico, um número constante. E aqui, esses gráficos cinzas são os tamanhos das amostras, dependendo do tamanho da população. À medida que a população vai aumentando, a curva cinza vai se aproximando da curva azul, como deveria ser. Né? Então, os números mágicos são, né, população infinita. Então, se eu quero um nível de confiança de 95% com erro de 2%, a minha amostra tem que ter 2.401, uma população infinita. Ou 4.129, se o nível de confiança for 99, ou se for 95 com erro de 3.068, aí é uma negociação que o pesquisador faz com o seu próprio tempo, o seu empregador, o seu cliente. Fala assim, o que você quer e o que eu posso te dar. Mas isso... a pesquisa eleitoral, você é sempre assim, é 2.200. Por quê? Porque é uma população próxima do infinito. A gente está preparando uma aula exclusiva para a cidade de São Vicente. Lá eles fizeram com 400 pessoas a pesquisa eleitoral. Tá? Mas por quê? Porque eles admitiram um erro de 5%. Nem está aqui, eu acho um erro muito grande. Mas a gente viu na história da eleição lá que deu certo. Né? Mas esses são os números máximos. Ó. 2, 3, 4, 5%, 90, 95, 99 nível de confiança. Você pode fazer qualquer combinação que você quiser. Nós costumamos trabalhar com 95% de nível de confiança, 2% de erro. Aí, olha, eu vou dar um mau exemplo de como fazer uma amostra. Né? Olha só, pesquisadora, vamos fazer uma pesquisa sobre torcidas. Para que time o senhor torce? Você acha que isso vai dar uma boa amostra? Olha a população lá atrás. Né? Olha o resultado da pesquisa. Né? Beleza. Uma galera aí ficou feliz. Né? Não sei qual é o seu time, mas a minha chefe eu sei que é Flamengo. Entendeu? Não sei o seu, mas ela eu sei que é Flamengo. Então, assim, isso é um mau exemplo de como construir uma amostra. Então, por quê? Porque é totalmente viciado. Né? Tá certo, tá certo. Eu até gostaria, mas não está certo. Aí, o que é assim, um bom exemplo? Um bom exemplo é uma amostra que a gente chama de probabilística, que, dado uma população, todos os indivíduos daquela população têm a mesma chance de ser chamado para a sua amostra, ser pinçado para a sua amostra. Ali, eu tinha uma população completa que acabou que só os flamenguistas estavam sendo pinçados, então não é uma boa amostra. Numa amostra probabilística, todos os indivíduos da população têm chance de serem chamados para a sua amostra. E aí tem vários tipos de amostra probabilística. Né? Você pode fazer uma aleatória simples, sorteio às cegas total. Você vai tirando lá numerozinhos e vai formando a sua amostra. Uma amostra aleatória sistemática. Você cria uma fórmula matemática arcana, misteriosa, esotérica lá da sua cabeça, puxa um, e a partir daquela fórmula você vai chamando os outros. Por exemplo, eu aqui na sala eu vou fazer o movimento do cavalo do xadrez. Né? Então, eu vou escolher um aleatório, e depois que se escolher um, eu vou andar 2 para um lado e 1 para trás. Eu criei uma fórmula na minha cabeça, só precisei sortear um, economiza tempo. Mas se por um acaso o teu público também tiver uma fórmula arcana, misteriosa e esotérica por trás, pode ser que já não fique tão aleatório. Né?
E o mais interessante são as amostras do tipo estratificadas. Essas são usadas também nas pesquisas eleitorais, principalmente, porque você vai criando categorias e fazendo a sua amostra dentro dessas categorias. Então, por exemplo, homens e mulheres. Aí eu conto aqui, olha, a minha população tem 60% de mulheres, 40% de homens. Então, na minha amostra, tem que ter 60% de mulheres, 40% de homens. Então, vou fazer esses sorteios aleatórios, mas para preencher essas cotas. Ou então eu quero saber, pessoal da área de direito, pessoal que não é da área de direito. Aí eu tenho que criar esses extratos e vou fazer isso, né? Então, aí eu tenho os extratos, aí a amostra estratificada uniforme, cada extrato desse que eu criei vai contribuir igualmente para a minha amostra. Então, eu só faço assim, homens e mulheres, beleza. A estratificada proporcional, eu conto a proporção de homens, conto a proporção de mulheres e trago isso para a minha amostra. E a ótima eu ainda leva em conta o custo, que já insisti, né? Nem sempre é um custo financeiro, às vezes é um custo de tempo e energia. Mas eu falo assim, ó, se eu tenho um extrato de homens, mas todos eu quero medir, sei lá, altura, e todos os homens têm 1,80 m, entre 1,80 m e 1,90 m, eu não preciso pegar muito, eu pego um pouquinho, porque a média ali vai ser muito parecida entre eles. Então, você também diminui o custo da sua amostragem. Então, isso acelera o processo. Então, isso são tipos de amostras. Então, aqui nós temos o controle e o tratamento. Agora eu vou falar especificamente do que a gente faz na NUD Rio. Quando eu entro com a ação, o controle recebe a ação usual, que às vezes pode ser até uma não ação, nada acontece, e o tratamento recebe a intervenção NUD. O que eu espero é uma resposta, é uma mudança de atitude. Então, eu vou calcular a proporção. Vamos supor, esse exemplo que a gente deu do IPTU ou da multa. Quantas pessoas pagaram? Isso é uma proporção. Naquele grupo, quantas pagaram? Eu calculo a proporção dos dois grupos, né? Então, quantas pagaram pelo total do grupo de controle, quantas pagaram pelo total do grupo de tratamento. Então, eu tenho duas porcentagens. Será que elas são iguais? Se elas forem rigorosamente iguais, certo que não funcionou a nossa intervenção. Não houve nenhuma diferença. Mas como eu estou trabalhando com estatística, probabilidade, pode ser que elas sejam diferentes no número, mas dentro da margem de erro eu tenha que considerá-las iguais. E se eu tiver que considerá-las iguais dentro da minha margem de erro, não posso dizer que a minha intervenção NUD funcionou. Então, tem uma fórmula para saber se funcionou ou não. Né? É uma fórmula bem grandinha, mas eu vou mostrar para vocês. Tá? É isso aqui. Ó. Esse é o número mágico que eu preciso calcular. Tudo isso eu consigo medir. Né? Então, esse número mágico que eu calculo, eu e Sérgio calculamos, na verdade, vai me dizer aonde eu estou lá dentro daquela área da gaussiana. Ó, não quero me gabar, não, mas tem gente tirando foto da minha fórmula, tá? Não vi ninguém tirando foto dos seus slides, não, tá? Bom, mas agora eu já enviesei a amostra, né? Agora eu já plantei a semente ali. Então, quando a gente calcula isso, por exemplo, o Z deu menor do que 1,96, que foi o número que eu citei aqui de cabeça para vocês. Então, ele está dentro ali daquela 95%. Ou seja, eu não consigo dizer que as proporções são diferentes. Eu estou dizendo que naquela margem de confiança de 95%, elas são iguais. Então, dentro do nível de confiança que eu escolhi e dentro da margem de erro que eu escolhi, as minhas amostras são iguais, tratamento e controle. Ou seja, eu não posso afirmar que a intervenção NUD funcionou. Agora, a gente fez um do multas, o Z deu 215, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que com 99,99999% o NUD funcionou. Então, é assim que a gente corrobora o nosso experimento NUD. Claro! Bom, eu não sei te responder isso. Eu não entendi direito a pergunta. Porque na pandemia a gente passou por uma crise aqui, porque o atendimento na loja é presencial.
O- incentivado na época, a gente, enfim, precisou se expor muito na pandemia. E eu acho que era o Carioca Digital, mas acho que a página não tinha esse caminho muito claro. E quando você entrava no Carioca Digital serve para tudo. Uhum. Então a gente tem um público que faz parcelamento, que busca esse pagamento, que é muito assim, não tem, às vezes muito idoso, não está muito acostumado, não tinha um aplicativo simples. O Carioca Digital cheio de informações, então eu acho que não teve, eu acho que tem esses dados sobre o pagamento. Tá, eu vou me arvorar a responder só porque eu estou em pé com o microfone na mão, mas vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, assim, é o tipo de problema que nos interessa. Mas, assim, nós, na de Rio, nós somos acionados. Então, a gente recebe as demandas, aí eles, né, Rafaela e Antônio, estudam para ver se um problema tem origem comportamental, às vezes não tem, né? Então, se não for um problema comportamental, não tem como atuar no comportamento. Mas, uma vez identificado que é um problema de origem comportamental, aí eles pensam alguns experimentos, aí só depois Sérgio e eu entramos com os métodos estatísticos e matemáticos para poder medir, validar e dizer, olha, funcionou ou não funcionou. Mas eu acho que eu me despeço de vocês com essa belíssima gaussiana. Bom, complementando a resposta, os órgãos públicos passam também, às vezes, por ostracismos, né? Então, a NAD Rio era acionada e não tinha como fazer também não tinha muito espaço para um movimento de venda mesmo de soluções e experimentos para outras secretarias. A gente atuava muito dentro da Secretaria de Fazenda e o Carioca Digital ele tem a responsabilidade também da equipe de comunicação. E aí fica uma coisa do NUD como inovação. Porque o NUD, como inovação, a gente trouxe aqui todo esse arcabouço teórico científico, né? Mas o NUD, no lugar da inovação, ele tem transversalidade com muitos conhecimentos, como comunicação, marketing, neurociência, ciências sociais, antropologia, muitos conhecimentos. E aí, às vezes, esses profissionais têm resistência também de se relacionar com a unidade NUD. Tipo, está inventando a roda, né? Está reinventando a roda. E aí, só depois, quando a gente apresenta todo esse processo que é feito, aí eles entendem, nossa, que maravilha, porque vocês, inclusive, vão comprovar que aquilo que a gente faz tem impacto no comportamento do cidadão. Aí a gente une as forças. Então, tem alguns momentos de resistência, e, nesse momento da pandemia, a gente fez algumas iniciativas, a gente vai mostrar aqui para vocês, mas não nesse caso especificamente. Esse caso é persistente, aliás, né, nos nossos sites, e hoje a gente está investindo, enquanto unidade de dados e comportamento da Fazenda. A gente tem o LabFaz, que é o Laboratório de Inteligência Fazendária, que pensa soluções centradas no cidadão, que é uma outra iniciativa da Fundação João Goulart, assim como a NUD Rio. E a gente está fazendo um chatbot de inteligência fraca para trazer esses caminhos para o cidadão nesse ambiente de diálogo de maneira mais rápida, mais simplificada. Isso. Bom, então, a gente, como eu falei, era eu e o Sérgio, né, imagina. A gente tinha uma capacidade muito reduzida de fazer relatórios. A gente estava 24 projetos, comportamentos, cuidando da nossa, né, intelectualidade para a gente não se enviesar na produção de desenhos de abordagem, ter esse cuidado. E a gente não tinha tempo mesmo de fazer o relatório. Então, a gente tem os documentos do projeto, mas fazer um relatório para publicidade, a gente não fez muitos. Tá? Mas eu vou trazer aqui experimentos. Poucas instituições têm acesso a esses nossos conteúdos, mas é importante a gente passar a divulgar, e a gente tem feito isso, ainda que não de maneira como um relatório, mas em apresentações como essas aqui que a gente está fazendo para vocês. Então, a gente tem... Aqui são exemplos de relatório de experimentos, né? Então, a gente tenta trazer também uma cara aos papers que a gente faz, e os relatórios de insights comportamentais, que são esses relatórios que a gente não faz toda essa comprovação que o Sherman apresentou aqui,
mas se vale da intelectualidade, da revisão bibliográfica para poder indicar os melhores incentivos comportamentais dentro daquele tema. Como a gente comentou, as normas sociais não funcionam muito com carioca, mas a heurística da ameaça, sim. Então, a gente já indica que alguns processos podem ter a ativação dessa heurística. A heurística da ameaça é uma expectativa de punição, a ideia de penalidade, funciona bem com o cidadão. Aqui foi um exemplo de insights comportamentais que a gente fez na pandemia. Então, a gente utilizou aquele gráfico da curva e viu que tinha similaridade com o Pão de Açúcar. Eu sempre confundo, gente, a carioca. A carioca agora aqui, né, se revelando. Carioca e geógrafa. E aí... mas pisciana, para o astrônomo ficar nervoso agora. E a gente fez essa produção para as pessoas ficarem em casa, uma peça de comunicação, e a gente resolveu engajar o servidor público nessa iniciativa. Então, a gente colocou essa foto apenas em um grupo de servidores públicos da Prefeitura do Rio, um grupo de WhatsApp, que foi o grupo de servidores líderes cariocas. Então, essa foto só foi colocada lá. E a gente mandou uma mensagem pedindo, olha, por favor, envie para até 5 amigos e peçam para ficarem em casa. E, rapidamente, essa foto se espalhou, assim, em vários lugares, até fizeram réplicas bem bizarras, tipo, utilizando o dedo de Deus, foi uma curva mais assim acentuada, né? Mas, enfim, vários sites de diversas línguas. Então, realmente, foi um projeto de insight comportamental, né, de nudge, que alcançou muitos cariocas. E, no final, até saiu no The Guardian. Né? Então, foi feita uma citação a esse projeto para a Covid. E o outro que a gente fez foi o do drone. Não sei se vocês chegaram a ver em matérias de jornal, mas a gente colocava um drone que as pessoas, em algumas comunidades, elas continuavam a vida delas. Né? Então, sentava ali para conversar, final de semana, aglomerando. Aí chegava um drone no meio da conversa e falava, vai para casa, vai para casa, que o coronavírus é um problema sério. E aí é um exemplo de projeto que deu errado. Porque as pessoas se encantavam com o drone e chamavam os vizinhos para tirar foto do drone. Tipo assim, aglomeravam mais. Aí a gente, né, abortou esse projeto. Mas para vocês verem como é importante a gente ter essa ideia da amostra, do piloto. Imagina se a prefeitura, né, entende, porque isso tem uma lógica, né? Poxa, a gente não está podendo ter contato físico com as pessoas, então a gente já tem uma tecnologia, vai chegar um drone que, além de conseguir mapear o espaço de aglomeração, para a gente poder inserir ali com ações e políticas públicas, a gente vai emitir uma mensagem para aquela população. Então, no racional, no lógico, tinha todo sentido. Imagina, a prefeitura podia fazer uma contratação de emergência para vários drones, porque no racional e no lógico tinha defesa, argumento e perigo, né? Perigo de emergência, né? Acho que tem um termo assim. Tem um termo que é estado de calamidade. E aí, o que aconteceu? Nada a ver. Aglomerou muito mais pessoas, as pessoas ficaram encantadas, tiraram fotos do drone e queriam ficar. Aí tinha gente que achava que o drone tirava a foto dela e fazia, né, tipo, várias menções, enfim. E quando a gente recebia assim as fotos, a gente, né, acho que esse piloto já serviu para abortar esse projeto. Mas esse foi um exemplo de projeto na pandemia, e eu lembro que a gente apresentou isso numa palestra em Cambridge, e eles estavam interessadíssimos. Bota o projeto do drone, bota o projeto do drone. Eu falei, cara, esse resultado não está legal. Mas eu falei, vou colocar. E quando eu coloquei, né, e eu mostrei que não teve efeito, que as pessoas aglomeraram, aí a mediadora, né, ficou assim, com uma expressão estranha, né, tipo, como assim deu errado, né? E a gente vê o valor da gente fazer um projeto com incentivo nudge numa amostra. Exatamente.
Esse é o relatório do projeto incentivado, né, do IPTU. Então, a gente avalia, faz um conjunto analítico dos comportamentos do cidadão. Então, a gente avalia as possibilidades de decisões, mas considerando o que a gente oferece com acesso para ele na tomada de decisão. Então, eu não vou ficar inventando, divagando sobre possibilidades que você pode decidir, você, cidadão. A gente avalia o que a Secretaria de Fazenda está permitindo você acessar para você fazer um pagamento de IPTU. Então, a cada 2 anos tem um concilia. No ano que vem vai ter novamente um pagamento de cota única. No final do ano, eu vou ter uma outra chance para pagar, que é a correspondência que chega em dezembro. Então, a gente vai fazendo análises em perspectiva. Quais são as decisões com dimensões, né, sociais, ou seja, crise econômica, redução, congelamento, aumento do preço da gasolina, da carne. O que isso hoje, quais são as dimensões sociais e também as dimensões temporais. Então, eu, prefeitura, vou ter um novo acesso para ele poder fazer um pagamento, se tornar inadimplente. Daqui a 2 anos vou ter outro. Então, são concorrentes naquele momento de tomada de decisão. E aí a gente cria uma estratégia que bypasse todas essas questões e, ainda assim, incentive a pessoa a realizar o pagamento. O Matrícula Online, que é um projeto de 2015 e 2016, que a gente estimulava a redução de pais e responsáveis de aluno nas filas para a matrícula dos seus filhos. Por força do hábito, os pais continuavam a fazer filas na frente da escola, né, e os responsáveis, e não precisava mais. Essa matrícula, em alguns momentos, já era automática, e, em outros, quando não assim acontecia, ele poderia fazer essa matrícula online. Então, a gente também fez um nudge para incentivar o comportamento digital. E tudo isso utilizando as ferramentas que a gente já apresentou aqui para vocês, que é o exemplo de relatório, Travessia Mais Legal, que é uma reconfiguração tática, né, ou uma reestruturação ambiental, onde a gente incentiva o melhor lugar para realizar a travessia, diminuindo os riscos de segurança viária, considerando tanto o indivíduo, mas também o carro, a moto, que vai passar naquele local. Também se valendo das nossas ferramentas. Então, ali tem o mapa de empatia ali no canto, aqui vocês também vão ver dentro do relatório. O simulado SAEB, que foi o simulado SAEB é uma ferramenta que a Secretaria Municipal de Educação utiliza para engajar os alunos na prova SAEB, que é a prova que capta, né, que coleta indicadores do ensino fundamental sobre aquela escola, né? Então, qual a performance dessa escola em português e matemática, e esses indicadores compõem o IDEB, que é o indicador, né, de educação básica. E aí isso também influencia, numa última instância, na distribuição de recursos da educação. Então, é importante que o aluno esteja engajado junto com a escola na prova SAEB. E aí muitos não têm esse engajamento porque não tem penalidade, não tem também celebração acadêmica. Essa prova é exclusivamente para esse indicador. Então, a gente começou a trazer esse aluno para a ideia da melhor escola, né? Vamos conduzir você a essa ideia de que você quer construir uma melhor escola junto com a gente. E a gente fez um envio de WhatsApp aos pais e responsáveis desses alunos, pedindo para os pais e responsáveis, na véspera da prova, enviar mensagens de apoio aos seus filhos. Então, os pais foram comunicados que seus filhos fariam o simulado SAEB e pedimos para que eles enviassem essas mensagens. E a gente já recebeu um volume de agradecimento enorme, porque muitos pais não sabiam nem o que dizer para os seus filhos. Então, eles foram informando, ficaram felizes da escola estimular esse relacionamento, e a gente teve um aumento na média da nota do simulado SAEB de 4,1%.
Aí a gente fez o quê? Vamos implementar em larga escala, na prova SAEB. E quando a gente fala de contexto operacional, a gente está falando de integridade dos dados, da forma que o que a gente definiu como nudge, como incentivo, é efetivamente aplicado na prática. E aí existiram mudanças nesse processo, né? Então, a gente pediu para fazer A, B, C, fizeram, né, A, B, C, D, E, e se empolgaram, gostaram muito do que foi feito e fizeram mais. E esse fazer mais implicou em um resultado nulo. Então, quando foi implementado em larga escala, não teve efeito. Então, é um outro aprendizado que fica, né? Às vezes, a gente gosta muito de uma política pública. É o melhor momento de aumentar aquela política? É o melhor momento da gente botar em mais territórios? Então, até essa decisão precisa ser dosada, avaliada. Aqui são esses exemplos do mais. Esse aqui é um relatório de personas. A gente se vale dessa metodologia na Noite de Rio. Foi uma solicitação do COR para melhorar a percepção de risco do cidadão carioca em dias de chuva. A gente passou por alguns momentos importantes, inclusive com cidadãos vindo a óbito por não permanecerem nos locais que eles já estavam, que eram seguros. Então, a ideia de chegar rápido em casa, de querer resolver as coisas com urgência, em dias de chuva, às vezes pode trazer riscos ao cidadão. Então, a gente mapeou as principais questões comportamentais que os cidadãos sentem, né, enquanto em dias de chuva. Então, oscilação de ideias para onde eu vou. Será que eu vou para casa? Vou para a casa de um amigo? Fico aqui no shopping? Se eu ficar no shopping, eu vou gastar muito. Eu vou para o bar, e aí eu vou beber demais. O bar também alaga. O que eu faço? O deslocamento, né? Vou de ônibus, né? Vou ficar muito tempo preso no transporte público, ou vou ficar preso em algum túnel. O filho para buscar na escola, exatamente. O hábito, o excesso de confiança, gente que vou malhar assim na chuva, vou sim atravessar a rua Jardim Botânico. Então, assim, são questões. A gente vive numa cidade com muitas encostas. Então, não é só de ser está mal conservada, né? Não é só esse ponto que é um elemento em dias de chuva. Tem também o fato de que muitas encostas podem sim simplesmente descer, rolar, né, em dias de chuva, e a gente ter uma degradação do espaço ambiental que a gente está vivendo. E a gente começou uma comunicação, primeiro, de dizer, instrumentalizar a equipe de comunicação do COR em maneiras de melhorar essa percepção do cidadão. Então, quais são os exemplos de vento fraco, vento forte? Então, não só colocar na legenda, mas tentar exemplificar o que são as expressões. E a gente começou a fazer a comunicação considerando os estágios operacionais do COR, que é a normalidade, alerta, mobilização, crise. Então, a gente foi criando essas comunicações, dizendo o que ele tem a fazer, né? E aí, são alguns resultados, né? O COR tinha, sei lá, 3 compartilhamentos de suas publicações, passou para 31, com 14 mil pessoas alcançadas, e em dias de chuva mesmo, saiu de 2 compartilhamentos para 703 compartilhamentos de informações, com mais de 65 mil pessoas alcançadas. Então, aqui a gente conseguiu, mesmo sendo um projeto que a gente não desenhou para ser experimento, a gente conseguiu mostrar o impacto desses resultados. O IPTU, que a gente conseguiu fazer uma alteração na guia, na antiga guia, ela era, né, a letrinha pequenininha, cores pretas e vermelhas, e a gente começou a mudar a cor, dar destaque ao que realmente a gente queria dar, que era ao desconto de 7%. Antes ficava ali no vermelho, pequenininho, né? A gente pega um negócio para pagar, está vermelho, a gente, opa, está devendo, essa parte aqui eu não vou ler, né? Então, a gente trabalhou com a psicologia das cores nesse projeto. E a gente estava tendo uma queda de pagamento em cota única. Depois que a gente começou a implementar essa mudança baseada na psicologia das cores, a gente manteve o pagamento, ou seja, parou de ter a queda, e a projeção no ano seguinte é que tivesse um aumento.
Então, só para vocês verem como dá certo. O NUD túnel, que foi feito no Marcelo Alencar, era o principal problema da operação do túnel era que as pessoas paravam no recuo do túnel para fazer tudo, mas não estavam em situação de emergência. Então, era de tudo, né? Ir ao banheiro, eu sei que ali não é o banheiro, mas está gravando, né? Enfim, conversar com amigos, atender telefone, menos alguma prática de operação. Só que, quando as pessoas param ali, o sistema de operação do túnel, né, o centro de controle, entra em alerta. Então, se hoje tem um profissional monitorando, passam a ter 2 ou 3 e já se coloca em alerta o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, para, se acontecer alguma ocorrência, ir em direção ao túnel. Então, esse estado de alerta, constantemente, por motivos simples, né, que não eram de emergência, estava criando um uso da equipe dos recursos humanos, um uso elevado, né, dessa equipe. Então, a gente começou a fazer a publicação, o experimento, e a gente viu que, primeiro, já tinha ali uma placa de estacione, né? Então, poderia comunicar uma informação que não era necessariamente a que nós gostaríamos. Era para estacionar? Era, mas em casos de emergência. Então, a gente mudou, né, botou o ícone de não estacione e só estacionar em caso de emergência. Informamos que ali estava monitorado por vídeo. A gente criou as mensagens para ficar passando ali no PMV. Né? Esse é o projeto Multas, NUD Multas, que era para reduzir a inadimplência dos devedores de multas. A gente criou uma carta, um e-mail. Muitas pessoas receberam esses e-mails, né, paravam a gente na rua até para poder falar. E a gente criou um grau de restrição. Então, a gente informou que o cidadão tinha uma oportunidade de pagamento e que ele tinha um prazo para poder fazer isso. A gente já está entrando em contato com ele constantemente, informando da onde ele estava nesse período para poder pagar a sua multa e não incorrer em outras penalidades que seriam específicas, né, ou tinham como ele está suscetível, né, caso não efetuasse o pagamento. Então, o grande NUD aí foi esse grau, essa ilustração de grau de restrição, que chamava atenção, e um banner no início das mensagens. Fora, né, o textinho da carta, como vocês viram, tem um mapeamento de uma série de princípios comportamentais, e a gente vai fazendo uma combinação desses estímulos, que a cada leitura de cada frase vai trazendo uma emoção diferente para quem está lendo. E aí o resultado foi um aumento de 215% no pagamento das multas da população inadimplente naquele momento. É isso. Obrigado, gente. Foi excelente a palestra aqui. O quarteto falou dos aspectos principais do NUD Rio, trouxe alguns projetos, tem muitos outros projetos, né? Trouxe projetos que não funcionaram, projetos que funcionaram, para mostrar como isso realmente não é uma ciência exata, né? A gente tem que trabalhar com experimentações e resultados e adaptar. Queria agradecer muito a Rafaela, né, não só no Museu do Amanhã, como hoje aqui, né, falou muito sobre essa atuação, repito, pioneira, deixar isso bem claro, da NUD Rio, da Fundação João Goulart. E agradecer muito a sua equipe, o Sérgio, o Alexandre, o Antônio, pela parceria aqui com a PGM, por terem falado brilhantemente hoje também, e dizer que a gente tem alguns projetos em curso, né, a gente pensa em fazer um workshop mais para frente, a gente está pensando aqui em outras aplicações, mas acho que de antemão assim já agradecer essa parceria que a gente tem realizado já há algum tempo, agradecer especialmente a palestra de hoje, as palestras de hoje, e dizer que a PGM está de portas abertas para a Fundação João Goulart. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, até a semana que vem.